O livro em que eu li estes dados diz que ela era dirigida pelo padre Joseph Mohr, mas muitas vezes as igrejas luteranas na Alemanha também tem um padre, assim é chamado o dirigente, então eu não sei a denominação desta igreja. De qualquer maneira, aproximava-se o dia do Natal. E o pastor, ou padre, não sei, estava muito interessado em que houvesse um cântico das crianças, que houvesse um cântico para comemorar. E a igreja tinha um organista que também era compositor, chamado Franz Gruber. E eles várias vezes tinham conversado e dito um ao outro que o hino perfeito, mais adequado, mais apropriado, que realmente preenchesse o espírito de Natal, ainda não havia surgido. E ao se aproximar o dia do Natal naquela igreja, o órgão quebrou. E eles estavam com um problema. Os hinos que eles tinham eram todos próprios para órgão. Então o pastor escreveu a letra de um hino de Natal. Assim que acabou de escrever essa letra, correu para a casa do organista e mostrou para ele. E o organista lhe disse: você escreveu aquele hino perfeito para o Natal que nós ainda aguardávamos que alguém viesse escrever. Como não havia órgão, estava quebrado, este organista compôs um hino para violão. E no dia do Natal, ele tocou o violão e ele e o pastor cantaram em dueto esse hino. Um hino que se imortalizou. Eu quase que diria eternizou, não é? Acho que vai ser cantado por toda a eternidade. Muito conhecido, Noite Feliz. E é o que nós vamos cantar neste instante. Quem sabe ele seja pelo menos uma parte do seu hino de Natal. Em 1868, um grande pregador evangélico, Philip Brooks, lá nos Estados Unidos, fez uma viagem à Terra Santa, Israel. E lá, na noite de Natal, esteve em um culto na cidade de Belém. Falar cidade de Belém é quase que um exagero, porque é um lugarejo que fica hoje a 5 minutos de ônibus de Jerusalém, do centro de Jerusalém. É uma vila. Lá ele e os companheiros de viagem adoraram a Deus.
E ele ficou muito impressionado com aquele culto, naquela cidadezinha pequena onde Jesus outrora, quando ela era menor ainda, havia nascido. E retornando para a sua pátria, ele escreveu um dos hinos que nós mais conhecemos e cantamos. Ó pequena vila de Belém, o hino 98 do Inário para o culto cristão. Qual o seu hino de Natal? A Bíblia nos fala de alguns hinos que nela ficaram registrados e que tiveram como motivação o Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo. O primeiro que vamos mencionar, e o mais conhecido, é o hino de Maria. Ele é conhecido pela expressão latina que traduz as primeiras palavras: Magnificar, eu louvo a Deus. Em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 50, nós encontramos: Maria respondeu: ó, como eu louvo ao Senhor, magnificar. Quanto me alegro em Deus, meu Salvador, porque Ele prestou atenção na sua humilde serva, e agora todas as gerações me chamarão bendita de Deus. Pois Ele, o santo e cheio de poder, fez grandes coisas comigo. Sua misericórdia vai de geração em geração a todos os que o respeitam. Como o seu braço é cheio de poder, como ele derrota os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes dos seus tronos e exaltou os humildes, satisfez os corações famintos e despediu os ricos com as mãos vazias. E como socorreu o seu servo Israel, não esqueceu sua promessa de ser misericordioso, pois prometera aos nossos pais, Abraão e seus filhos, ser misericordioso com eles para sempre. Os irmãos conhecem a história. O arcanjo Gabriel aparecera para comunicar a vinda de Jesus Cristo. Diz o capítulo 1, onde estamos, que ele apareceu a Maria, e Maria perguntou ao anjo: mas como posso ter um filho? Eu sou uma virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder de Deus a cobrirá com a sua sombra. Por isso, a criança que vai nascer de você será completamente santa, o Filho
de Deus. E nos fala da resposta de Maria a esta palavra do arcanjo Gabriel. Maria disse: eu sou a serva do Senhor, e estou pronta a fazer tudo quanto for necessário, que aconteça tudo o que o Senhor me disse. E o anjo também avisou que iria nascer um primo deste Filho de Deus. Seria João o Batista, de uma prima de Maria, chamada Elizabeth. E nos versículos 39 e 40 nós lemos que Maria foi visitar a prima. Uns poucos dias mais tarde, Maria foi às pressas às terras montanhosas da Judéia, ao lugar onde Zacarias morava, para visitar Isabel. Ao soar a saudação de Maria, a criança de Isabel saltou dentro dela e ela ficou cheia do Espírito Santo. Isabel deu um grito de alegria e exclamou para Maria: você é abençoada por Deus acima de todas as outras mulheres, e o seu filho também é bendito. Que grande honra é esta, que a mãe do meu Senhor me visite. Quando você entrou e me cumprimentou, no momento em que ouvi sua voz de alegria, a minha criança moveu-se dentro de mim. Você creu que Deus faria o que disse, e por isso é que Ele deu-lhe esta maravilhosa bênção. Maria respondeu: ó, como eu louvo ao Senhor! Graças ela estava dando, louvores ela estava dando a Deus. Ela sabia que havia sido escolhida por Deus para ser a mãe do Filho de Deus. Quanto me alegro em Deus, meu Salvador, porque Ele prestou atenção na sua humilde serva, e agora todas as gerações me chamarão bendita de Deus. Maria entendeu que esta era uma graça que Deus estava concedendo a ela, que ela não merecia. Ela não era nem melhor nem pior do que as outras jovens de Israel. Mas Deus, na sua soberana graça, a havia escolhido para ser a mãe daquele que seria o Salvador. E ela diz: porque Ele prestou atenção na sua humilde serva, e agora todas as gerações me chamarão bendita de Deus, pois Ele, o Santo e cheio de poder, fez grandes coisas comigo. Sua misericórdia, sua graça vai de geração em geração a todos os que o respeitam. Ela entendeu bem claramente que aquilo era um ato da misericórdia, da graça de Deus. E como Maria, cada um de nós depende totalmente da graça de Deus. Surgiu esses dias na televisão uma propaganda de uma companhia telefônica em que a pessoa diz, num cartãozinho lá, e se apresenta: eu sou ninguém. E toda a trama lá da propaganda gira ao redor do fato de que esta pessoa se chama ninguém. E há aí um jogo de palavras entre o nome de uma pessoa e que o nome diz que ela é ninguém. Ninguém faz um telefonema e etc.
nós somos ninguém. Nós podemos, de fato, dizer: eu sou ninguém, com propriedade. Nenhum de nós tem qualquer mérito aos olhos de Deus. Dependemos total e exclusivamente da sua misericórdia e da sua graça. Em Romanos capítulo 5, os versículos 6 a 8, nos dizem o seguinte: quando estávamos totalmente desamparados, sem nenhuma possibilidade de escapar, Cristo veio justamente na hora certa e morreu por nós, os pecadores, que não tínhamos nenhum interesse nele. Mesmo que fôssemos bons, realmente não esperaríamos que alguém morresse por nós, embora isso fosse raramente possível naturalmente. Não havia nenhum mérito em nós, nada que justificasse Deus nos amar e dar o seu Filho para nós. Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores, sem nenhum mérito. Deus, na sua graça e na sua misericórdia, mandou o seu Filho para morrer por nós. E Jesus morrer por nós, Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados, é um ato da misericórdia de Deus, é um ato da graça de Deus. E a gente se lembra de João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já experimentou esta graça de Deus? Você já experimentou esta misericórdia de Deus? Este hino de Maria, na sua primeira parte, nos fala, como estamos vendo, da graça de Deus. Vejamos um outro hino que também nos fala, parafraseando as palavras de Maria, desta graça de Deus. Acho que houve um pequeno engano. Agora é um hino que ele ia ler. O que a Rosalena lhe disse? Ditosa graça, temores já se vão, das almas tristes, divina luz raiou. Em Cristo, o bem-amado, teu susto e teu cuidado. Ó coração, descansa, por ser teu Salvador foi que nasceu Jesus.
Mas o hino de Maria continua. Não apenas fala da graça de Deus, como também fala da grandeza de Deus. Em Lucas, voltando para o hino de Maria, no capítulo 1, versículos 51 a 55, nós lemos: como o seu braço é cheio de poder, como ele derrota os orgulhosos e os arrogantes, derrubou príncipes dos seus tronos e exaltou os humildes, satisfez os corações famintos e despediu os ricos com as mãos vazias. E como socorreu o seu servo Israel, não esqueceu sua promessa de ser misericordioso, pois prometera aos nossos pais, Abraão e seus filhos, ser misericordioso com eles para sempre. Maria nos fala que o nosso Deus é um Deus que inverte as coisas. O que está orgulhoso, ele humilha. O que está humilde, ele exalta. Ele inverte os papéis. O que parece grande, aos olhos dele é pequeno. O que parece aos olhos dos homens pequeno, tantas vezes aos olhos dele é grande. Ele é onipotente, ela diz, como o seu braço é cheio de poder. Ele tudo pode. O nosso Deus tem poder. Ele abateu os orgulhosos, Nabucodonosor, por exemplo, Amã lá no tempo de Esther, mas nos nossos dias, Hitler e assim por diante. Deus é poderoso para abater os orgulhosos. E em Tiago, capítulo 4, versículo 6, nós lemos: mas ele nos dá cada vez mais forças para resistir a todos esses maus desejos. Como dizem as Escrituras, Deus dá força ao humilde, mas se opõe ao orgulhoso e ao arrogante. Voltando para o Cântico de Maria, no versículo 52, ela diz: derrubou príncipes dos seus tronos e exaltou os humildes. Bem-aventurados os humildes, dizia Jesus nas suas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de coração. E ela fala, Maria, também de mudanças espirituais e físicas. Satisfez os corações, versículo 53, satisfez os corações famintos e despediu os ricos com as mãos vazias. E nos faz lembrar também das bem-aventuranças, quando Jesus diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. E depois ela se lembra de Israel, o povo de Deus, e como socorreu o seu servo, seu povo, Israel. Não esqueceu sua promessa de ser misericordioso. O fato de Deus ter se lembrado de Israel é outra indicação da grandeza de Deus. E o versículo que lemos diz: não esqueceu sua promessa. Ele socorreu Israel. Deus é poderoso. E nosso hino deve exaltar a graça de Deus, como já vimos, e o grande poder de Deus. Alguns hinos não são conhecidos para os irmãos cantarem, então eles estão sendo lidos.
Prisões cruéis do pecador, o infante quebrará, e ao Deus eterno, ao Pai de amor, as almas remidas Jesus levará. Aleluia. Em terceiro lugar, o nosso hino de Natal deve ser um hino de gratidão a Deus. Vamos para o hino que Zacarias compôs, começando no versículo 67. Então o seu pai, o pai de João Batista, ficou cheio do Espírito Santo e fez esta profecia. Zacarias tinha recebido a visita do anjo que lhe dissera que ele, embora fosse velho e a sua esposa também velha, eles iriam dar à luz um filho, e este filho seria o precursor do Messias. Como ele hesitou em crer, ele ficou mudo. Logo a sua esposa ficou grávida, embora já fossem muito velhos. E 9 meses depois nasceu o menino. E foi então que Zacarias, que ficou mudo durante todo este período, teve sua voz retornou a ele, e ele disse este cântico ao tempo em que João, que seria João o Batista, nasceu. Louvai ao Senhor, o Deus de Israel, porque ele veio visitar e libertar o seu povo. Ele nos está mandando um poderoso Salvador da família real do seu servo Davi, tal como tinha prometido por meio dos seus santos profetas há muito tempo. Alguém para nos livrar dos nossos inimigos, de todos os que nos odeiam. Ele foi misericordioso com os nossos antepassados, sim, com o próprio Abraão, recordando-se da sagrada promessa feita a ele e concedendo-nos o privilégio de servir a Deus, livres do medo, libertos dos nossos inimigos, fazendo-nos santos e aceitáveis, prontos para estar na sua presença para sempre. E você, meu filhinho, o João, será chamado profeta do glorioso Deus, porque preparará o caminho para o Messias. Você dirá ao seu povo como encontrar a salvação por meio do perdão dos pecados que praticam. Tudo isso será porque a misericórdia do nosso Deus é muito bondosa e a aurora celestial logo vai raiar sobre nós, para dar luz àqueles que se acham na escuridão e na sombra da morte, e para guiar-nos pelo caminho da paz. O hino de Zacarias é um hino de gratidão. Ele agradece a Deus por ter dado este filho que será o precursor de Jesus Cristo. E você? E eu? O nosso hino contém uma nota de gratidão a Deus? Você foi salvo? Houve um dia em que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você tem certeza que o sangue de Jesus Cristo já lhe lavou de todos os seus pecados? E isso tem feito com que você seja grato a Deus? O seu hino de Natal faria bem em ter uma estrofe na qual você esteja expressando a Deus a sua gratidão. Nossas almas jubilosas, nesta data sem igual, rendem graças infinitas pelo dia de Natal. Ó milagre! Amor celeste, nossa carne enalteceu, fê-la um templo redimido,
por Jesus que nos nasceu. E a quarta e última estrofe do nosso hino de Natal é quando os anjos aparecem aos pastores. De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão de outros anjos. Primeiro vem um anjo para anunciar, e depois juntam-se a ele uma multidão de outros anjos, o exército celestial, louvando a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas, cantavam eles, e paz na terra para todos aqueles que o agradam. Os anjos mostram que Deus se alegra em ser louvado. Os próprios anjos dizem glória a Deus nas maiores alturas. Ou em latim, in excelsis, glória a Dei. Mas é preciso também, segundo esta estrofe, que aqueles que damos glória a Deus expressemos paz aos nossos semelhantes e paz na terra para todos aqueles que o agradam. Os que glorificam a Deus reconhecem que Ele é glorioso acima de tudo e de todos, devem traduzir este espírito agindo como pacificadores. Paz na terra. Neste Natal, que o nosso hino contenha também esta estrofe de exaltação à glória de Deus e seja acompanhado pelas nossas vidas, por sermos o que Jesus também disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pacificadores. Agora é aquele hino. Tem no inário, não é? 104. Amém. É este o seu hino de Natal? Essas 4 estrofes?